Bom dia, boa tarde ou boa Peraí, noite. peraí, Está peraí, peraí, começando. peraí, peraí. Hã? Quis ir à frente no assunto, mas aí perdi o rumo. O problema é que eu não anoto sozinho. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Está começando o primeiro episódio do Garrafada, o podcast de entrevistas da revista Badaró. Se acomode, nos destampe e nos consuma com moderação. Eu sou o Norberto Liberator. E eu sou o Fábio Faria e nosso entrevistado de hoje é o designer, ilustrador e chargista Cristiano Siqueira, conhecido mais como Chris Vector. Fala, pessoal. Cristiano, você já trabalhou com muita coisa, né? Desde capas de discos e revistas até para a indústria de alimentos e de brinquedos. Mas se celebrizou mesmo foi pelos trampos mais engajados. Eu comecei minha carreira mesmo como designer gráfico. Comecei lá em 99 ainda. Comecei como estagiário, né? Na verdade, assim, eu estudei para ser artista plástico, né? E aí, como esse trabalho era uma coisa mais... Não tem muitas vagas de trabalho, eu acabei caindo no design gráfico mesmo, porque apareceu essa oportunidade. E aí eu trabalhei um tempinho com design gráfico, trabalhei com editorial, capa de CD, embalagem de brinquedos, e mesmo trabalhando com design gráfico, não necessariamente o trabalho envolve ilustração. Como eu tinha estudado ilustração, tinha habilidades de desenho, eu acabava incorporando no meu próprio trabalho. E com o passar do tempo, isso foi tomando mais espaço no design gráfico, né? Aí, mais ou menos em 2005, eu decidi que eu ia trabalhar só com ilustração. E aí, as primeiras pessoas, os primeiros clientes que eu tive foram os meus próprios colegas de estúdio. Então, ao invés de eu fazer a ilustração dentro do estúdio, eu fazia como freelancer e vendia para eles. E aí foi onde começou. Então, nessa época, o meu trabalho basicamente era fazer ilustrações de alimentos, de manuais de instrução, ícones, né? Ícones para sites, coisas mais pontuais, mais técnicas mesmo. Muitos elementos artísticos, né? Mas eles compravam a técnica de ilustração. E como eu montei um estúdio em casa, trabalhava fazendo esses trabalhos para esses clientes e tentava montar um portfólio com trabalhos um pouco mais autorais. Aí eu sempre teve essa divisão do meu trabalho, né? Tem a parte mais técnica, a parte que eu atendo os clientes e a parte que eu vou explorando outras técnicas de trabalho para expandir um pouco mais. E a questão do engajamento é muito recente. Eu trabalho como ilustrador desde 2005 e a parte de engajamento político é coisa de 2 anos. É uma coisa que começou a florescer mais na época das eleições para presidente. E eu achei que eu deveria usar um pouco daquilo que eu aprendi durante a minha carreira para tentar influenciar um pouco o debate, sabe? E na época do Bolsonaro, a gente viu aquele debate raso, baseado em fake news, baseado em teorias de conspiração, e aquilo começou a me assustar, sabe? Assim, como cidadão mesmo. Eu pensava, não, eu preciso tentar participar disso de alguma maneira. E a única ferramenta que eu tinha era o meu trabalho. Mas até já apareceram alguns trabalhos que pedem charges, né? Que é uma coisa que eu tô começando a fazer agora. Uma coisa que eu ia perguntar, você estava falando do seu começo e tal, você já ilustrava antes? É uma coisa que você fazia desde moleque? Isso é o ilustrar, pela palavra, ilustrar é o ato mais profissional, né? Mas desenho é uma coisa que eu sempre tive habilidade. E muitas vezes as pessoas acham que desenho é uma coisa que é um dom, né? Tipo, não, a pessoa nasceu com o dom de desenhar. E no final das contas acaba a diferença entre uma pessoa que desenha bem e uma pessoa que talvez não desenhe é uma questão de percepção. Então, se você tem interesse por aquele tipo de atividade e você envolve a sua percepção
para aquele tipo de atividade, você fatalmente evolui naquilo. Então, desde criança eu tive sempre interesse em histórias em quadrinhos. Eu tinha um tio meu que trabalhava numa gráfica, ele trazia obras de prints, né, lá eles imprimiam alguns quadrinhos. Então eu sempre tive aquele tipo de material na minha casa, assim. Então eu pegava os desenhos e ele trazia papel carbono, né? Eu gostava de ficar copiando os desenhos com papel carbono. Então, de certa forma, isso eu fui desenvolvendo, né? E na escola tem as aulas de educação artística, vai sendo estimulado, tudo. Mas, assim, foi uma coisa que eu fui desenvolvendo mais por interesse, né? Então, assim, não é um negócio que nasci sabendo. É mais por afinidade com aquela coisa, né? Com aquela atividade. Nós também conhecemos um pouco essa realidade. Acho que todos os ilustradores têm uma história meio parecida. Não, é legal saber desse seu começo. E aí eu tava vendo que você tava falando do engajamento e da necessidade de ilustrações mais políticas, começo das eleições e tal. E eu queria te perguntar, como que você avalia a importância dos artistas se posicionarem durante esse período tão conturbado que a gente está aí? Eu acho que é muito importante, sabe? Porque, de certa forma, quando mesmo você trabalhando comercialmente, né? Principalmente quando você trabalha comercialmente com arte, você, além de estar vendendo trabalho artístico, você está vendendo influência, né? Você está influenciando a publicitária por meio de uma ilustração, não é à toa, é para que aquela mensagem ela fure certos bloqueios e cause maior empatia nas pessoas. Então, quando você tem essa habilidade e você pode usar ela para alguma causa, né? Para chamar a atenção das pessoas para algum tema, para algum tipo de discussão, eu acho que é importante usar. Na verdade, eu sempre busquei não me envolver com política, porque o tipo de área que eu trabalhava, uma pessoa envolvida muito com política, ela era taxada como militante e ela era colocada dentro daquela caixinha do militante, né? Então, não, esse cara não vai trabalhar com esse tipo de trampo porque ele é militante, ele só vai reclamar. Então, a gente precisa de uma outra pessoa mais neutra, né? Como se a neutralidade existisse, mas meio que você tinha que fingir que você era neutro para você poder ter chance de ter trabalho, né? E só que isso era num período, talvez a gente não tivesse os problemas que a gente tem hoje, né? O governo, né? Tem uma ascensão aí de governo com claros traços de fascismo, né, de caça a direitos, de tantos retrocessos que acho que chegou num ponto que as pessoas elas precisam se manifestar, sabe? Porque não se manifestar, você vai estar endossando esse tipo de coisa. Então quem tem a habilidade de codificar uma mensagem, de passar, de criar um trabalho que chame as pessoas para um debate, que pelo menos informe as pessoas o que está acontecendo, para que elas entendam que aquilo é prejudicial a elas, eu acho que é muito importante. Eu acho que esse posicionamento não foi a gente que está escolhendo se posicionar, mas a gente foi levado a isso. Então, quando tem muitos ilustradores que são meus colegas, eles também, aos poucos, eles foram se posicionando. Quando começou a rolar o movimento do design ativista, também isso chamou muita gente, sabe? Agora tem a questão das charges, né? Depois que aconteceu com aquela charge do Aroeira, os chargistas meio que entraram de cabeça, assim. O chargista sempre teve, da natureza do trabalho do chargista se posicionar politicamente. Mas parece que agora, por conta da censura, né, a charge do Aroeira, os chargistas compraram a briga. Então os caras estão batendo bastante pesado no governo. E eu acho que assim, sabe, essas demandas, elas vão surgindo e as pessoas que conseguem fazer a leitura da situação, elas veem que elas precisam, que é interessante elas se engajarem, porque elas têm condições de pautar o debate, né? Porque se elas não pautam o debate de uma maneira positiva, eles deixam que do lado de lá paute o debate com coisas totalmente relevantes, né? Coisas com notícias falsas, teorias da conspiração e todas essas coisas que a gente vê por aí.
Você falou que é bem recente, né, esse engajamento político seu na arte, mas desde então, de lá para cá, desses 2 anos, teve alguma represália? Já rolou algum tipo de trabalho que você deixou de fazer por causa do seu posicionamento, justamente por esse tipo de coisa que você acabou de falar, de dizerem assim, ah, não, esse cara é militante, então ele não vai trabalhar para gente. Chegou a rolar isso com você? E rolou, se algum cliente talvez tivesse a intenção de fazer algum trabalho comigo e desistiu por isso, eu não fiquei sabendo. O que aconteceu, na verdade, o que tem acontecido é o contrário, né? Isso acabou abrindo uma outra possibilidade para o meu trabalho e começou a atrair outros tipos de pessoas que até então nem conheciam o meu trabalho, inclusive contatos comerciais, né? Então, assim, eu acho que foi até bom, porque o meu trabalho ele era muito feito para fora, né? Sempre trabalhei com a maioria dos clientes que eu trabalhei eram clientes de fora do Brasil. Quando eu comecei a mostrar trabalhos mais engajados, chamou a atenção daqui de pessoas do Brasil. Então, abriu mais possibilidades. Quando eu comecei, realmente fiquei com medo, mas por incrível que pareça, não teve nada assim, ninguém chegou para mim e falou, olha, não vou fazer esse trabalho com você, porque você tem posições políticas que são, sei lá, que a gente não concorda, ou alguém chegou, mandou alguma mensagem falando que, eu vou falar para tal agência não trabalhar com você, não aconteceu nada disso. O que eu consegui, o que teve assim foi clientes, pessoas que eu trabalhava me elogiando, falar, não, pô, é muito legal ver o seu posicionamento, porque é importante mesmo, pessoas que muitas vezes elas trabalham elas estão bem inseridas numa lógica corporativa que impedem elas de se manifestar. Mas como eu não estou dentro da empresa, eu posso manifestar e elas se veem representadas, né? Foi isso que me falaram. Falaram assim, eu me vejo representado no seu trabalho. Eu gosto de compartilhar seu trabalho porque eu compartilhando seu trabalho eu posso me manifestar sem me comprometer, de certa forma. Então, foi assim, o saldo que eu tenho é positivo até o momento. Você chegou até a falar, eu perguntar um pouco sobre o seu trabalho no design ativista e como que funciona esse projeto. O design ativista, ele é muito mais uma... Pessoas geralmente, o que é como se fosse um grupo, né? Mas o design ativista, ele é muito mais uma hashtag, assim, sabe? É uma sugestão de engajamento. Então, ele apareceu na época das eleições, ele começou a tomar força, né? Tinha 2 páginas no Facebook, era Design Ativista para quem não aguenta mais, e quando foi afunilando as eleições, para fazer reuniões de quem quisesse colar, né? De fazer, de propor ações nas redes sociais, né? De chamados chamados para trabalhos engajados, e isso foi, aí teve, só que a ação do design ativista é muito mais assim, chamado, né, então tem algumas pautas que aparecem, não são pautas que são enviadas para pessoas que talvez coordenem as redes sociais dos design ativistas, mas são pautas que estão aí, sabe, que estão as notícias e as pessoas que sentem inclinadas a apoiar essas causas, elas são estimuladas a fazer isso, sabe? Não é um briefing que eles recebem, mas é uma coisa que tá na notícia, tá rolando, e as pessoas falam, vamos dar apoio nessa causa aí que vale a pena, tal. Tem, logicamente, algumas pessoas que se propõem a organizar, né, coisas dentro dessa coisa do design ativista. Então, o ano passado teve um encontrão do design ativista, que usou a estrutura da casa do Media Ninja, né? Aqui em São Paulo. Fora do eixo? Não é fora do eixo, é uma casa nova que eles têm. É Casa Ninja, né? Acho que é. Casa Ninja. E teve a inauguração dessa nave coletiva, chama. E eles usaram lá a estrutura para fazer o encontrão do design ativista, então teve pessoas que foram convidadas para fazer algumas palestras, teve umas
dinâmicas. E esse foi lógico, foi uma organização, teve um pessoal que coordenou isso, mas a ideia do design ativista é deixar livre, assim, não é pautar, sabe, os debates, mas assim, os debates não, pautar os ilustradores, mas meio que fornecer, se colocar como um veículo, né? Um agregador, né? De agregador, de vários... exatamente. Agregador de manifestações virtuais, assim. Uhum. E até, assim, no começo do ano passado eu estava bem mais forte, apoiando as causas, quando ainda podia, coisa meio pós-pandemia, né, que existiam as ações nas ruas, então a gente fazia uns mutirões de criação de artes para ser confeccionados lambes. Aí agora está um pouco mais disperso, assim. Mas as pessoas que estavam mais engajadas no design ativista, elas continuam atuantes, assim. De vez em quando existe alguns chamados, tem um grupo de Zap do design ativista também, tem ainda a página no Facebook, que as pessoas elas vão pegando as pautas lá. Mas assim, como eu falei, não é um grupo, não é uma agência, nada, é muito mais um chamado, assim, para o pessoal se manifestar. Eu vejo que às vezes no Instagram, né, vocês lançam lá, tipo, marquem a hashtag design ativista e tal. Então, aí chamando o pessoal que produz, né, para marcar a tag e aí eventualmente também ser repostado, né? Por exemplo, teve a do Black Lives Matter, né, que eles fizeram uma chamada, então a galera foi postando e marcando as hashtags design ativista e eles repostaram no perfil. Teve ação lá antifascista, então assim, eles vão agindo de acordo com os temas que estão em voga, né? E quando, por exemplo, às vezes tem a questão dos indígenas, né, que também se envolvem, mas tem, assim, é bem descentralizado, assim, não é nada, não é tipo uma agência que, naquela estrutura de agência que tem o briefing, distribui o briefing, são só chamados, né? Elas vão se engajando como elas acharem melhor. Legal. A gente a gente fez um trabalho sobre a história do Marçal de Souza e marcou o design ativista nesse perfil que a gente fez, né? E a gente acompanha esse... Para quem não sabe, o Marçal de Souza foi um cacique daqui de Mato Grosso do Sul e ele foi uma das lideranças indígenas mais importantes assim do movimento indígena. Ele foi assassinado, foi assassinado a mando de latifundiários e teve uma grande comoção a morte dele, né? Tanto nacional quanto internacionalmente, isso nos anos 80. E aí essa matéria que a gente fez foi uma HQ biográfica sobre ele, que foi o roteiro era meu e a arte do Fabio, e aí nós marcamos, né, o design ativista. Então, e aí vocês marcaram a hashtag e tudo. Nesse caso, se vocês, por exemplo, se vocês mandassem, se o cara mandar via mensagem para o Instagram deles, pode rolar um destaque maior aí. Eu postei no Instagram, no meu Instagram de trabalhos, né? E aí eu marquei a hashtag e marquei eles, mas eu acho que a gente não chegou a mandar por direct. A gente só marcou porque a gente viu que eles estavam com esse projeto para marcar quem já tinha feito trabalho sobre os indígenas. Aí a gente aproveitou e marcou eles, né? Mas é meio assim como funciona, assim. Só que o mais importante a gente sempre fala lá, dar essas imagens, ela ajuda quem, por exemplo, quer se manifestar sobre determinado tema e a pessoa talvez não tenha habilidade de fazer uma imagem ou achar alguma coisa interessante e ela compartilha isso e ela vai somando, né, na imagem, assim. Quando rola algum tipo de tuitaço ou até mesmo ela se posicionar nas redes dela. Esses trabalhos ajudam muito nesse sentido, assim. Você vai criando uma cultura de engajamento político que é bem interessante e é necessário, né? Então, Cris, você também já ganhou vários prêmios, né? Inclusive internacionais.
Fala um pouco aí pra gente sobre essas conquistas. Então, teve alguns trabalhos que foram graciados com prêmios, porque o trabalho ele acabou, assim, o trabalho de ilustração ele está sempre inserido dentro de um projeto, né? Então é um trabalho coletivo. Então foi aquele projeto que foi premiado e por consequência as ilustrações. E quando você trabalha, não sei se vocês trabalham com publicidade, o trabalho de publicidade está sempre sendo escrito para receber algum tipo de prêmio, assim. Então, dos trabalhos que eu fui premiado, acho que talvez o mais significativo foram uns posters que eu fiz para a época da Copa de 2014, Brasil. Foi um trabalho gigante que eu fiz um pôster para cada seleção que estava concorrendo, era da Copa do Mundo. E antes desse trabalho ganhar qualquer tipo de prêmio, ele já tinha sido ele tinha viralizado de uma maneira gigante. Ele tinha as próprias, porque esse trabalho foi para ESPN americana e eles já tinham feito uma série de posters para a Copa de 2010 na África do Sul. Eles estavam com o critério de cada Copa do Mundo, eles chamavam um ilustrador do país sede para fazer um trabalho. Eles me chamaram e a ideia era fazer um pôster para cada time. E só que a diferença dos trabalhos anteriores que eles faziam, eu fiz ilustrações dos jogadores. E isso teve um apelo muito grande. Então, para eles, para a ESPN, acabou sendo uma coisa que saiu fora das expectativas deles, porque eles queriam fazer uma coisa bem local, bem relacionada à programação deles, mas foi um negócio que os próprios jogadores começaram a usar foto de perfil, aí foi para fóruns de fãs de futebol, e com a febre da Copa do Mundo esse negócio se espalhou, né, para vários países, e depois, nos anos seguintes, eles inscreveram no curso e eles ganharam 2 prêmios, né? E foi no Clio Awards. E aí, também meu trabalho, o projeto que eles criaram foi premiado e também os meus trabalhos foram premiados. E teve alguns certificados também que eu recebi da Sociedade de Design Gráfico por causa de uns trabalhos que eu fiz pro Washington Post. Então, assim, são trabalhos que foram sendo premiados, mas os projetos eram grandes mesmo. Mudando um pouco o foco, mas não tanto, a gente queria saber um pouco mais sobre o seu processo de produção, e aí eu tenho 2 perguntas, né, 2 dúvidas. Primeiro, queria saber como que funciona o seu processo. Você tem as artes mais vetorizadas? Você usa o Illustrator? Você faz esse desenho antes? Então, depende muito do tipo de trabalho que eu vou fazer, né? O trabalho que eu faço bastante é retrato. Quando eu vou trabalhar com retrato, eu trabalho sempre com fotos de referência, porque precisa ter uma exatidão na retratada, né? Então, esboços que eu faço, geralmente esboços mais relacionados à composição do trabalho, né? Do tipo de ênfase que eu vou dar. Muitas vezes os esboços eles nem são desenhos, eles podem ser colagens. Então eu pego várias referências, faço um tipo de colagem, depois eu uso aquela colagem para ilustrar, para traçar por cima da colagem. E muito mais no planejamento, né, da composição. E aí quando por exemplo, eu vou trabalhar com retrato, eu pego as referências, eu gosto de trabalhar com diversas referências não só uma foto, mas várias fotos da pessoa, porque quando você vai traduzir a foto para ilustração, detalhes que a foto ela acaba não revelando. Você vai ilustrar aquilo lá, você precisa de ter referências adicionais. E basicamente é isso, faço essa composição, né, essa colagem, pedaços de outras fotos, uso ela como base, coloco um layer embaixo e começo a ilustrar por cima. E aí em algum momento eu abandono a foto, e aí depois que eu pego só as partes principais, né, da fisionomia, aí o restante eu vou
tentando ilustrar mais livremente. A ilustração, ela tem uma outra linguagem. Por mais que você siga a referência fotográfica, é importante que você tenha em mente que você está trabalhando uma ilustração a partir daquela foto. E aí, enquanto você está produzindo, assim, você costuma ouvir música participa desse processo de criação. E o que você ouve, o que você costuma ouvir assim para ti? Assim, para trabalhar, para te falar a verdade, para a criação, a música ela influencia mais no sentido de pensar as coisas, meio como ler. Acho que para mim a influência maior é a leitura. São as coisas que eu faço quando não estou ilustrando. Porque quando eu estou fazendo a ilustração, eu estou mais concentrado nesse trabalho. Então a música para mim, para eu trabalhar, é muito mais assim, para eu assim, distrair um pouco, sabe? Não. Às vezes, assim, a ilustração ela pode demorar, sei lá, de 3 a 6, 8 horas. Então, é um tempo que você vai ficar trabalhando num lugar só e a música é mais para dar uma distração, para dar um pouco de ritmo, tudo. Mas ela não define nada. A parte de criação ela é mais definida eu penso antes de sentar e fazer a ilustração. Então, leitura, seriados, música, tudo, as coisas que eu vejo lá, os textos que eu leio de pessoas blogs, de pensadores, né? Então, tudo isso, esse caldo aí é o que vai me enviando, ajuda na criação. Mas a ilustração em si, quando eu sento para fazer a ilustração, eu já pensei antes. Assim. Aí a música entra mais como um acompanhamento, assim, para poder trabalhar tranquilo. Antes eu via eletrônico, eu via punk rock, mas em algumas eu percebia que às vezes eu começava a prestar muita atenção na música, porque era uma música que eu gostava, e aí eu parava de trabalhar para prestar atenção na música. Uhum. Então, hoje em dia eu já coloco mais essas trilhas mais genéricas, assim, e eu deixo para ouvir as músicas que eu gosto, que eu quero prestar atenção em outros momentos, assim, talvez na hora que, sei lá, eu vou correr, quando no trânsito, né? Momentos assim que depende de uma atenção. Lógico, no trânsito tem que ter atenção, mas não que eu não tenha que pensar muito, sabe? Porque quando eu estou ilustrando assim, muitas vezes se eu paro para prestar muita atenção na música, eu acabo me dispersando. Uhum. Então é só mais para não ficar aquele silêncio, né? Aquele Sim, silêncio. sim. Eu sou muitos gêneros de música, assim. Eu gosto de apreciar a música, sabe? Sim. Então, quando eu tô trabalhando, talvez eu não aprecie tanto, e aí eu deixo mais como uma trilha mesmo. E atualmente tem algum projeto em vista ou em andamento que você gostaria de destacar? Projetos, assim, eu não sei se dá para falar, mas por conta desses trabalhos de ativismo político, né, tenho me aproximado cada vez mais de alguns movimentos, então, na verdade, eu não tô, mas os movimentos estão se aproximando de mim, né, então, algumas pessoas veem o tipo de trabalho que eu faço e elas ficam interessadas, então, estou tentando costurar aí algumas colaborações com alguns movimentos, mas ainda não é nada certo, né? Não tem nem o que falar ainda. São mais possibilidades que estou discutindo e aí cai dentro desse trabalho mais de ativismo político. Dos trabalhos comerciais eu tenho trabalhado normalmente, né? Eu tenho feito muitos retratos e eu trabalhando para um cliente no Canadá, que é uma empresa de fabricar óculos. Eu fazer a coleção todas deles, e eles tiveram a ideia de fazer as ilustrações dos representantes. Então, esse é um projeto com vários retratos que eu estou trabalhando, que é o que está tomando mais do meu tempo agora. E assim, eu estou nessa divisão, né? Então, enquanto eu tenho esses trabalhos comerciais, que tem esse trabalho dos retratos que eu estou fazendo, eventualmente entra algum trabalho editorial para fazer, mas por causa da pandemia diminuiu um pouco, né? Diminuiu bastante. Alguns trabalhos que até inclusive falando sobre pandemia, muitos projetos que iam rolar acabaram sendo abortados ou adiados, né? Eu estava trabalhando num projeto de corrida de rua, que também foi adiado, que não sabe agora quando vai voltar, porque afinal sabe que condições que vai rolar esse tipo de evento, né? Quando a gente vai poder
ter aglomerações de novo, né? Ou em que condições a gente vai poder ter aglomerações. Então, é um projeto que foi adiado. Então, tem muita coisa que eu trabalho regularmente que está em stand-by. E então, por enquanto, entre esses trabalhos, eu vou fazendo esses trabalhos de ativismo e alguns outros trabalhos comerciais que vão perdurando, assim. Eu vou falar para você, se você conhece mais 3 artistas, alguns artistas que você gosta do trabalho, para você falar um pouco. Agora eu estou mais em contato com o pessoal paradas de ativismo, né? Então tem alguns colegas que eu gosto muito do trabalho. E um deles é o Gilmar, né? E o Instagram dele é Cartunista das Cavernas. E o trabalho dele é mais charges, né? É um cara bem bacana, ideias ótimas. Charge, acompanho bastante o trabalho dele, acaba influenciando um pouco do meu trabalho também. Tem o Rafa Bagas. O trabalho dele, ele é um trabalho vetorial, mas é um trabalho minimalista, assim. Ele é um cara que ele tem uma habilidade incrível de pegar, sabe, o essencial da mensagem, assim. Trabalha muito a parte semiótica, assim, poucos elementos, e é uma coisa que eu admiro bastante, assim. De certa forma, também acaba influenciando o meu trabalho, realmente quando eu estou trabalhando charges. E tem outros, assim, acho que antes de... Tem artistas que fazem posters, né, posters de filme, que eu gosto bastante, é o Francaviglia, Francesco Francaviglia, um ilustrador italiano. Ele faz muito posters, um ar meio vintage, assim. Também influencia muito o meu trabalho, principalmente na parte de... Porque o trabalho dele tem um estilo meio de quadrinhos, assim, gosto muito, mas também tem essa pegada mais vintage. É um ilustrador que eu acompanho bastante. Tem o Shepard Fairey, que é o cara do Obey, né? Isso aí, isso aí é assim, por conta do meu trabalho de vetorial, eu já fazia um estilo parecido com o trabalho dele antes de conhecer o trabalho dele. Eu conheci o trabalho desse cara na época das eleições do Obama, né? Ele fez aquele pôster, ficou muito famoso, né, do Obama, que virou meme, virou tudo. E aí Yes, eu we can. comecei... Isso. E aí, desde então, eu comecei a acompanhar o trabalho dele. Só que eu já fazia um trabalho parecido, né? Então, hoje em dia, eu até acompanho o trabalho dele, mas eu não posso ver muito, porque senão eu acabo fazendo igual, e as pessoas falam que tá muito igual. Mas não é por plágio, por querer chupinhar o trabalho do cara, é que simplesmente acho que a gente tem linhas parecidas de trabalho mesmo, assim, sabe? Então, tem até alguns retratos que eu fiz que lembram um pouco, bastante o trabalho dele, né? É tipo uma grande inspiração, assim, mas pela proximidade de técnica mesmo. E acho que, assim, de memória, acho que são esses, assim. Acho que tem muito trabalho que eu acabo me influenciando, mas eu acabo nem sabendo o nome do ilustrador. Eu gosto de sempre dar uma olhada nos trabalhos. Tem um site que é o behance.net, agora a Adobe, né, que mantém. Eu tenho um perfil lá e eu sempre dou uma olhada, né, para ver o que está rolando, né, as tendências de design. Tem muitos trabalhos que eu acabo gostando, eu salvo como referência, porque são soluções gráficas que os profissionais encontram, que são interessantes de analisar, sabe? De como eles chegaram naquilo, como eles estão usando os símbolos gráficos para passar certas mensagens. Então, são coisas que eu guardo, gosto de ver, porque em algum momento aquele tipo de raciocínio vai ajudar a desenvolver meu próprio trabalho. Bom, a gente já está terminando e eu ia falar para você divulgar aí, fala aí as suas redes sociais para o pessoal que quiser acompanhar o seu trabalho, onde que eles podem te achar. O meu principal rede social é o Instagram, @ChrisVector, Instagram. Então é lá no Instagram onde eu posto todos os trabalhos praticamente. Ele está hoje em dia mais dominado pelos trabalhos de ativismo político, mas de vez em quando eu posto alguns trabalhos de
trabalhos comerciais que faço, mas é mais os trabalhos com viés político. Tem o meu Twitter, que é @ChrisVector também, lá eu posto menos trabalhos, é mais retweets e reclamações e essas coisas. E tem o meu site, que é chrisvector.com, que lá eu deixo exclusivamente para os trabalhos comerciais. Então, quem quiser, tiver curiosidade de saber dos clientes que eu atendo, dos trabalhos que eu faço mais para clientes, assim, é só dar uma olhada lá. Beleza, então. E também, contatos comerciais pode ser feito por todos os meios. No meu site principal tem endereço de e-mail, também eu respondo as mensagens diretas no Instagram. Pode ser que eu demore um pouco, dependendo. Às vezes eu posto algum, por exemplo, hoje está rolando o break dos apps, né? O movimento dos entregadores. Então, como eu fiz uma arte para esse movimento, tem muitas menções em history no Instagram. Então, se alguém manda uma mensagem se está rolando algum tipo de ação, pode ser que eu demore a responder. Mas alguém quiser, mas eu sempre vejo as mensagens, sempre quando dá, eu respondo. Então, a pessoa pode entrar em contato comigo lá, só tem um pouquinho de paciência. Pode crer. Então, é isso aí. Só para finalizar mesmo, deixa seu recado final aí, se você quiser também. E a gente já pode terminar. Então, o recado que eu deixo é que é importante as pessoas se posicionarem politicamente, né? A gente está vivendo aí uma extensão do fascismo. Acho que é importante as pessoas que têm habilidades de comunicação prestar atenção nesse movimento. Eu não acho que as pessoas devam ser doutrinadas politicamente, mas elas tenham curiosidade de se informarem, de buscar as leituras, de aprender, para formar a própria opinião delas com relação a coisas que estão acontecendo. E é isso. É isso então, pessoal. Esse foi o primeiro Garrafada. Espero que tenham gostado. Se você gostou, compartilhe nas suas redes e não deixe de nos ajudar no PicPay. É picpay.me/PicPayBadaro, sem acento. A partir de R$5. Nos próximos programas, os apoiadores poderão contribuir também com as suas próprias perguntas. Eu também quero deixar um agradecimento especial para o pessoal do Facas Voadoras, banda daqui de Mato Grosso do Sul, que disponibilizou a música 1h54 para nossa trilha sonora. É isso aí, obrigado a todos e todas que nos acompanharam. Não esqueçam de seguir as redes sociais da Badaró, @revista Badaro, sem acento no O. Aquele abraço, fiquem em casa e até a próxima.